Bom, então, o capítulo 3 trata da camada de transporte, né? Os objetivos do capítulo são justamente entender os princípios, né, que há atrás, quer dizer, eles atrás, mas na verdade de base, né, para o serviço da camada de transporte. Um deles é esse chamado multiplexação-demultiplexação, que no final das contas é entregar os dados para o processo correto. Quando a gente vai falar disso aqui, multiplexação, demultiplexação, depois já fala do UDP, porque o UDP praticamente só faz isso do que vem a seguir, né? O TCP é que se preocupa com a transferência confiável de dados, então a gente vai ver os princípios dessa transferência confiável de dados, os princípios também de controle de fluxo e congestionamento. E, além dos princípios, vão ser apresentados em paralelo, como eu disse, que depois da multiplexação e demultiplexação a gente já fala do UDP. O UDP é um serviço básico, quer dizer, básico no sentido de mais simples, né? Ele é não orientado a conexões, no sentido de que não precisa daquela saudação, aquele handshake inicial para começar a transferir, e não é confiável. Não, quer dizer, como a gente viu, ele não faz praticamente nada. Bom, e aí a gente vai falar do caso do TCP, né? Na verdade, o TCP vai ser apresentado primeiro em relação a como ele faz essa transferência confiável, que a gente vai ter visto os princípios antes. Depois a gente vai falar dos princípios de controle de congestionamento e aí fala como é que funciona o controle de congestionamento do TCP. Tá? Na verdade, né, é isso que eu estava sentindo falta lá, né? Nessa oitava edição, ele incluiu, quer dizer, vocês verem aqui, é praticamente a introdução ao serviço chamado transporte e aquela sequência, multiplexação de multiplexação, UDP, princípio de transferência confiável, esse transporte orientado à conexão do TCP, os princípios de congestionamento, controle de congestionamento do TCP. Isso foi o que a gente falou antes, né, que já tem. Mas ele também, ele inseriu aqui uma seção falando da evolução dessa funcionalidade da camada de transporte, tem a ver com aquilo que ele já vem anunciando um pouquinho desde o capítulo anterior, sobre o HTTP 3, que usa o DP, mas de forma confiável. Então, existe, quer dizer, o TCP é bem antigo, né? Vem desde o início, teve algumas modificações, mas aqui ele fala, então, procura traçar caminhos, né, que já começaram a ser seguidos pela e que impacta, né, aqui a camada de transporte. Bom, como a gente já falou desde a introdução, né, a camada de transporte ela tem como objetivo, né, fazer a comunicação entre processos, né, são os processos da camada de aplicação. Então, ele faz, em princípio, né, claro que ele usa, a camada de transporte usa os serviços da camada de baixo, né, quer dizer, as mensagens que são recebidas da camada de aplicação e passadas para a camada de transporte só chegam ao destino por conta dos serviços que tem embaixo, né, camada de rede, camada de enlace, camada física. Então, isso permanece. Por isso que ele chama, é como se fosse um transporte lógico fim a fim. Ele faz as checagens ou não, né, no caso do DP, pouca checagem, no caso do TCP, muita checagem, mas para essa comunicação, esse transporte fim a fim, e por isso que ele está chamando lógico, porque físico vai até lá embaixo, né? Então, como está mostrado aqui na figura, né, os protocolos de transporte, eles rodam nas, nos sistemas finais, né, que estão na borda. Na verdade, poderia estar no núcleo também, no sentido de que um roteador, por exemplo, às vezes a gente quer controlar um roteador desse, né? E aí ele se torna o destinatário da nossa comunicação, né? Então, ele também teria camada de transporte, porque ele se torna o destinatário da comunicação. Para os dados do usuário que está na borda, ele só vai até a camada de rede, mas se ele é o destinatário, vai até a camada de aplicação também. É como se a gente, por exemplo, a gente vai na agência do correio normalmente para colocar uma correspondência para outro local, né? Quer dizer, e passa pelo centro de triagem, né, até chegar no destino, mas o correio não é o destinatário. Mas se você quiser endereçar alguma coisa ao correio, por exemplo, sei lá, uma campanha aí de Papai Noel, ou sei lá, de Natal, né, ou coisa do tipo, né,
ou algum outro tipo de correspondência, reclamação, alguma coisa, aí o correio se torna o destinatário, né? Então você vai entregar ele. É uma analogia, espero que faça sentido para vocês, mas é um pouco isso, né? Então, os, o, o protocolo de transporte, né, de certo modo, quer dizer, na verdade, essa frase aqui está até meio gozada, são executados no sistema final. Na verdade, ele é processado, né, tem alguém que envia e alguém que recebe, mas a mensagem circula, né, então o protocolo, as ações, né, são tomadas, né, nas extremidades, né. O lado transmissor, em geral, ele recebe dados quer dizer, que corresponde à mensagem, a gente pode quebrar ou juntar dados da mensagem para enviar. A unidade de dados da camada de transporte, que a gente falou antes, se chama segmento, né? Então, a mensagem na camada de aplicação, a camada de transporte a gente chama de segmento. Então, os dados que a gente recebe, a gente coloca no segmento, com seu cabeçalho, com informações específicas, que a gente vai ver depois, e é repassado, né, agora o segmento para a camada de rede para ser encaminhado pela rede até chegar no hospedeiro ou no servidor destino, né? No lado do receptor, ele remonta as mensagens a partir dos segmentos recebidos e repassa para a camada de aplicação, né? Quer dizer, a gente já viu antes a questão quando falamos da programação de sockets, né, que você, com o DP, você entrega já o bloco de dados que ele vai, em princípio, o bloco de dados possivelmente é compatível com o tamanho do datagrama, né, da camada de rede, portanto, você não precisa nem quebrar, você pega os dados, coloca num segmento e manda para a camada de rede. Já com o TCP, a gente falou que ele é um fluxo de bytes, né? O serviço ele vai escrevendo bytes. Então, na verdade, você vai recebendo byte, byte, byte. Eventualmente tem um pula-linha. Se não chegar mais nada dentro de um certo tempo, você vai e manda, ou se o segmento encher, você vai e manda o segmento para a camada de rede, né? Para ser entregue no destino. Como a gente falou, então, tem essas duas versões, né? Na internet a gente tem duas versões de protocolo de transporte, TCP e UDP. Só para contextualizar um pouco, né, a questão de só ter dois ou ter dois, né? Claro que a gente já falou um pouquinho dos serviços e tal, porquê e tal, mas a gente vai falar aqui mais. Mas eu queria só ilustrar que naquele chamado modelo OSI, né, que foi um modelo que se procurou padronizar e depois meio que morreu, né, existiam 5 classes de protocolo de transporte, ou seja, 5 tipos diferentes. Eles não eram exatamente... bom, como é que eu digo isso? Na verdade, é como se fosse... Claro que você podia ter um serviço de melhor esforço, mas, na verdade, as 5 classes eram 5 classes com protocolo confiável. Era como se dissesse, bom, se a rede já for, camada de rede já for confiável, eu tenho uma versão do protocolo de transporte que praticamente não precisa fazer quase nada, porque a camada de rede já é confiável, eu só preciso fazer a parte dessa que a gente chamou multiplexação e demultiplexação, né? Entregar para o processo correto. Por outro lado, eu posso ter vários graus vamos dizer, riscos que ocorram na rede, onde o pior caso seria ter a rede como a gente tem na internet, né, com serviço de melhor esforço. Então, as 5 categorias ou classes que ele tinha de protocolo de transporte ia desde o fato da rede já ser confiável até ela ser muito pouco confiável, né? Então, eu quero dizer que ao longo da história já houve outras propostas, né, de camada de transporte, e tem outras na internet não tão usadas assim por a gente, né, mas em contextos específicos, e outros que estão evoluindo e vão, em algum tempo, vão se tornar o também principal. Bom, aqui ele começa justamente fazendo uma distinção, porque às vezes as pessoas confundem, já que a camada de transporte faz o transporte, né, entre processos, e a camada de rede faz o encaminhamento dos pacotes até o destino. Aí parece que faz a mesma coisa, né? Um vai para o destino, um processo destino, o outro vai para o host destino, mas fica um pouco confuso, talvez um pouco isso daí, né?
Então, aqui ele está fazendo uma analogia, chamou analogia doméstica, que tem uma figura de um livro de história lá, americano, né, eu acho, pelo menos está em inglês, não sei se é em inglês ou americano, mas dizendo que havia uma mulher que vivia num sapato e ela tinha muitas crianças e ela não sabia o que fazer. Então, ela dava para eles leite e, e pão com manteiga, ela os beijava e colocava-os para dormir. Bom, enfim, aqui a historinha aqui é só para dizer que tinha muita gente nessa casa, né? Nessa analogia aqui, ele diz, vamos supor que tivesse 12 crianças, né, na casa de Ana, enviando cartas para 12 crianças na casa de outra pessoa que viu, né? Então, é como se os nossos hosts, nosso sistema final, né, os hospedeiros fossem as casas de Ana e a casa de Bill, os processos que vão se comunicar são as crianças, e as mensagens da camada de aplicação são as cartas que vão nos envelopes, né, de uma casa para outra. Então, o que a gente chama de camada de rede é a comunicação lógica entre os hospedeiros, no caso, entre as casas, e a camada de transporte faz a comunicação lógica entre os processos. Esse exemplo, entre as crianças, né? Então, é quase como se dissesse, olha, o serviço do correio, né? Quer dizer, vocês sabem, lá nos Estados Unidos é bem comum as pessoas terem aquelas caixas de correio, né, que a gente vê nos filmes ali no jardim, e o carteiro, quando passa, né, aqueles jeitinhos lá da vida, ele deixa as correspondências e pega. Você compra selos, pode postar, né, colocar o selo nas cartas, o carteiro, quando passa, recolhe aquelas que você quer mandar e deixa as que chegaram para você. Bom, então, a gente pode pensar, o serviço do carteiro é o serviço da camada de rede, que recebe já as cartas daquela casa, a casa de Ana, e manda para a casa de Bill. Então, quem faz esse processo de reunir as correspondências, colocar lá na caixa, é um deles, Ana, ou Bill, né? E quando chega a correspondência, eles que distribuem. A gente pode pensar também aqui, quando a gente mora em prédios, né, de apartamentos, que tem, normalmente, todo o carteiro entrega a correspondência ali normalmente para o porteiro, e o porteiro depois coloca em algum tipo de escaninho ou entrega às pessoas, né, dos diversos apartamentos. Então, é como se fosse justamente Ana e Bill fazem esse papel de separação, recolher e separar as mensagens para entregar às crianças, e o protocolo da camada de rede serviria o serviço postal. Então, um pouco é essa analogia que está fazendo entre o que a camada de transporte faz e a camada de rede. Para chegar a carta na outra casa, precisa do serviço da camada de rede. Mas para fazer a separação, entregar o processo correto, e depois a gente vai ver também esse controle da confiabilidade da transmissão, aí é com a camada de transporte. Tá? Então, aqui tem um exemplo de ações que tomadas pela camada de transporte, aqui tem uma animaçãozinha, né? E aí vamos ver aqui. Tá. Tá, então, o transmissor recebeu uma mensagem da camada de aplicação. Tá? O transmissor da camada de transporte, é o TCP que vai fazer o envio. Então, recebeu a mensagem através do socket da camada de aplicação. Então, ele faz o quê? Ele insere ou descobre quais informações precisa colocar no campo de cabeçalho. A gente depois vai falar sobre isso, mas, por enquanto, genericamente, as informações do cabeçalho, para dizer duas que a gente vai ter, que a gente falou que os sockets são identificados pelas portas, né, número de porta. Então, uma das informações que vem do cabeçalho foi a porta de origem, foi a porta de destino, né? E essa tem, tanto no BP como no TCP, tem essa informação. Então, a gente coloca as informações pertinentes no cabeçalho, né, desse nosso segmento, e entrega, aliás, quer dizer, pega as informações, monta o segmento e entrega, passa para a camada de rede, camada IP, e vai fazer a transferência desse datagrama para que chegue no TOSS, né, já que é um serviço de melhor esforço, que chegue no destino.
Tá? Então, ele manda, chega lá na máquina destino, quer dizer, na verdade, a gente, por enquanto, vai ignorar todos os procedimentos de camada física em enlace de rede, que a gente só vai estudar depois, né? Mas chega, então, o segmento chega, é entregue pela camada de rede, né? O IP é entregue para a camada de transporte remoto. Então, ele vai agora, processa, verifica os valores do cabeçalho, para ver se fazer as devidas verificações, a gente depois vai ver, mas a questão da porta vai ajudar justamente a entregar para o processo correto. Extrai, tira o cabeçalho, né, fica com a mensagem de aplicação e entrega essa mensagem recebida para o socket correto. Aqui está mostrando só um socket, como se fosse um socket origin, socket destino, né? Mas, na verdade, em cada máquina eu vou ter vários sockets ativos simultaneamente, por isso que ele precisa processar a informação do cabeçalho para saber exatamente para que socket ele vai entregar a mensagem. Tá? Bom, a gente já falou, né, e vamos insistir aqui mais uma vez, mas já falamos antes alguma coisa, sobretudo no início do capítulo 2, quando a gente falou dos serviços disponíveis para aplicações. Então, a gente falou que tem os dois serviços, né, do TCP e do DP. O TCP, a sigla significa Protocolo de Controle de Transmissão, né, que ele faz uma entrega confiável e ordenada, aqui não está dizendo, mas é confiável e ordenada de bytes, né? Ele faz controle de congestionamento, ou seja, se a rede estiver congestionada, ele reduz o fluxo de mensagens para tentar minimizar, reduzir, né, esse congestionamento da rede. Da mesma forma, ele faz, isso a gente vai explicar depois, né? Mas ele faz isso, faz também o que a gente chama de controle de fluxo, que o controle de fluxo é um controle fim a fim, né? Será que eu estou mandando dados mais rápido do que o meu destino é capaz de consumir, né? Então, a diferença é que o controle de fluxo é feito fim a fim, é se o destino consegue receber o que eu mando. E o controle de congestionamento é se a rede está congestionada, eu reduzo o fluxo. E outra característica dele, embora não seja um serviço exatamente, é a necessidade desse estabelecimento de conexão, que às vezes a gente chama de connection setup, por isso eu botei aqui setup, e às vezes a gente chama de handshake, porque é uma troca de uma saudação, manda uma mensagem, vem a retorno, vem a confirmação, né? Então ele tem esses são características do TCP. Já o DP, né, que é o protocolo Datagram do usuário, não sei se vocês se lembram, quando a gente falou do nome das unidades de dados de cada camada, que a gente falou que a unidade de dados da camada ou pacote que a gente da camada de rede, né, a gente chama de datagrama. Então, o datagrama da camada de rede, o DP é o datagrama do usuário, né, o datagrama da aplicação, que, na verdade, justamente porque o que ele faz é uma entrega não confiável, não ordenada, porque ele é praticamente uma extensão. Aqui eu terminei traduzindo por sem gorduras, depois percebi que talvez não é politicamente correto, né, porque a gente não pode falar mal de pessoas gordas ou coisa do tipo, mas assim, sem nenhum fricote, de certo modo, não sei se era a palavra mais certa, mas sem nada mais, né? Ele não tem nada mais, ele é o esqueleto quase, né? É como se eu dissesse, olha, aquele serviço que a camada de rede me fornece para chegar no destino, essa é a mesma qualidade que eu estou oferecendo para você para entregar para o processo. Se ele perde, vai perder. Se não chega, né, perde, ou chega fora de ordem, vai chegar. Eu não vou tomar nenhuma providência a esse respeito. Tá? Então, praticamente, a gente vai, por isso que eu disse, a gente vai falar do DP rapidinho, porque a única coisa que ele faz, a mais do que o próprio IP já faz, é entregar para o processo correto. Tem umas coisinhas a mais para meio que para fazer alguma coisa, mas tipo faz verificação se tem erro na mensagem e tal, mas não toma nenhuma providência se encontrar erro. Tá? E uma coisa também importante lembrar, também em relação ao que a gente falou no início do capítulo 2,
é que quando a gente falou do qual é o serviço que as aplicações esperam da camada de transporte, a gente viu que tem algumas aplicações para as quais seria interessante que eu tivesse um atraso máximo garantido. Nunca o atraso para entregar uma mensagem fosse maior do que um certo tempo. Ou então, e para aquele serviço é importante ter uma taxa de transmissão, aqui está chamando largura de banda, né, mínima. Pelo menos aquela taxa a gente tem disponível. E o TCP não garante essas duas coisas, porque ele procura fazer entrega confiável. Isso, como a gente vai ver, pode atrasar a entrega dos pacotes, que ele só entrega quando estiver correta. Por outro lado, o DP, que não faz isso, mas ele também não garante, ele simplesmente não atrapalha, mas o atraso e a taxa que ele vai conseguir, a vazão que ele vai conseguir, depende do que a rede está oferecendo naquele momento, não tem nenhuma garantia. Então, na verdade, na internet a gente fica devendo essas garantias de atraso máximo, largura de banda mínima. O que normalmente é feito é a gente aumenta as bandas, né? Contrata, se em casa a gente está muito perdendo muita, quer dizer, tem um tráfego mais alto do que a nossa rede de acesso, a gente contrata um serviço mais rápido, as operadoras também fazem isso, então a gente faz o que é chamado de overbook, não é overbooking, não, overbook é o contrário, você vende mais do que você tem à disposição, né? Mas você faz um superdimensionamento, né? De modo que você tenha mais banda do que é necessário, assim você não experimenta muito problema de atraso, superar esse atraso máximo, de não ter a taxa mínima necessária, mas não tem uma garantia assim, olha, você nunca vai ter problema, isso a gente não tem, tá? Bom, então encerrou essa parte de introdução. A parte de multiplexação e demultiplexação é praticamente explicar como é que é feita essa entrega aos processos corretos, né? Então, vamos lá. Aqui tem uma figurinha mostrando aqui, né, dois clientes, um de um lado, outro do outro, acessando, quer dizer, no caso, mostrando aqui um servidor Apache, né? Ele está, quer dizer, na verdade, o cliente, normalmente, ele está mostrando um ícone aqui do Firefox, né? Você deve ter antes solicitado alguma coisa ao servidor, que ele está retornando uma mensagem HTTP. Então, essa mensagem que o servidor passa para a camada de transporte, ele acrescenta o cabeçalho de transporte, né? H de header e T de transporte, e vai para a camada de rede, que acrescenta o cabeçalho de rede, né? N de network, e aí ele vai, né? Ele segue, quer dizer, claro que tem enlace física também, mas está ignorando isso daqui, e a mensagem, com as suas informações de cabeçalho de transporte de rede, vai e segue até o cliente que solicitou aquele conteúdo, né? Agora, quando eu faço, se eu tenho uma conexão desse navegador com esse servidor, e tem outro cliente, dois aqui, com outro navegador, aqui no caso o mesmo navegador, né, Firefox, né, enviando para o mesmo servidor HTTP, como é que a gente sabe que uma mensagem é para o processo que está atendendo esse cliente e a outra mensagem para o processo que está atendendo o cliente 2? A questão da multiplexação, demultiplexação, é tentar responder essa pergunta. Como é que eu faço para distinguir um do outro? Em particular porque, como a gente viu, ou falamos em algum momento, o servidor HTTP, a porta destino é a porta 80. Então, como é que duas mensagens estão sendo destinadas para o mesmo servidor, ou seja, o mesmo IP e o mesmo número de porta 80, a gente consegue distinguir quais são os dois processos distintos aqui, né, de um cliente e do outro cliente. Bom, a pergunta está lançada, a gente até já anteriormente já tinha mencionado alguma coisa sobre isso, mas vamos aqui os detalhes que ele apresenta, né? A multiplexação
né, consiste, que a gente chama multiplexação e demultiplexação, né? Então, a multiplexação é quando eu pego dados, né, que vêm de processos e eu coloco informação nesses dados, ali no cabeçalho da camada de transporte, que é suficiente para fazer a distinção, né, do outro lado, fazer a separação, fazer a demultiplexação, tá? Então, justamente, a demultiplexação, a gente usa informações do cabeçalho, às vezes não é só informação da camada de transporte, com o número da porta, mas também informação do endereço IP, da origem ou do destino, as duas, talvez, né, para entregar a mensagem para o socket correto. Aqui está dando um exemplo, é muito parecido com aquele da figura anterior, de dois processos remotos aqui, né, no cliente, processo 3 e processo 4, se comunicando com o processo 1 e 2 aqui no servidor. Note que aqui o número aqui está distinto, 1, 2, 3, 4, mas para a gente se entender aqui numa visão global, né, porque, na verdade, a numeração de processo normalmente é uma característica local da máquina, e tem uma associação, depende do sistema operacional, né, vai ter uma associação com sockets, a gente vai falar do número de sockets, mas aqui é só para dizer que são 4 processos distintos e nomeando cada um deles, né. Bom, então, a multiplexação é esse que está mostrando aqui, eu toda vez esqueço que tem esse detalhe aqui da animação, né? Ele está mostrando que a informação que a camada de transporte coloca quando envia as mensagens, e a demultiplexação, esse processo chegaram, né, na verdade, mensagens de duas origens distintas, e aí eu entrego para os respectivos processos. Então, essa determinação de qual dos dois sockets é feita aqui nesse processo chamado de demultiplexação. Como é que funciona essa demultiplexação, né? A gente recebe, o computador, o host, o servidor, o cliente, recebe datagramas IP. Cada datagrama tem um endereço IP de origem e de destino. A gente vai ver mais detalhes lá na camada, no capítulo 4, mas a gente já sabe que tem esses endereços IP. E cada datagrama desses, da camada de rede, transporta um segmento da camada de transporte, e esses segmentos possuem um número de porta de origem distinto. Então, são essas as informações que a gente tem para trabalhar. Endereços IP, origem e destino, número de porta, origem e destino. E, justamente, a gente usa esses endereços e o número das portas para direcionar o segmento ao socket apropriado. Às vezes, a gente precisa das 4, às vezes, a gente só precisa de 2, como a gente vai ver a seguir. Aqui tem um formato genérico dos segmentos, tá? Os segmentos, seja TCP ou UDP, o que eles têm de comum é que aqui, numa estrutura de 32 bits, né, como se fosse uma palavra de 32 bits, mas 16 bits são usados para representar a porta de origem, 16 bits para representar a porta de destino. O endereço IP não está no cabeçalho do segmento, está no cabeçalho lá do datagrama da camada de rede. Mas são informações que chegou a mensagem, eu passo para a camada de transporte. Eu veio de tal endereço IP e tal, e aí tem informação que tem no próprio cabeçalho. E os dois protocolos, TCP e UDP, diferem em outros campos que eles possuem no cabeçalho. Então, não vai entrar ainda nesse detalhe. Quando a gente apresentar o UDP, vai mostrar. Quando apresentar o TCP, vai mostrar os campos diferentes. Mas os dois têm esse mesmo formato. A primeira palavra, 32 bits, tem esse mesmo formato. Tá? E, obviamente, depois do cabeçalho, tem os dados, que são justamente a mensagem recebida da camada de aplicação que eu estou transferindo, né, para o outro lado. Quando tem, né? Porque às vezes pode ter algum datagrama só com controle sem dados do usuário. Esse problema da animação, toda vez eu esqueço que tem. Então, porta origem, porta destino, mas já falamos. Bom, então a gente vai começar pela demultiplexação mais simples, que é a usada pelo DP, que é a chamada não orientada a conexões. Ou seja, eu não estabeleço uma conexão prévia, quem estabelece conexão é o TCP, né? Por isso, quando a gente fala demultiplexação não orientada à conexão, a gente já sabe que é o DP, né? Então, a gente viu que quando estudamos lá na programação com sockets, no capítulo 2,
a gente viu que quando a gente cria o socket, né, a gente tem um número de porta local ao nosso host, né, que a gente pode associar ao socket que a gente criou, né? Ele podia ser criado automaticamente, mas, sobretudo, se eu quero que o servidor, né, se eu quero que os meus clientes saibam quem eu sou, eu tenho que registrar aquele número que ficou convencionado, número de porta que ficou convencionado para esse meu serviço. Então, eu crio um socket do tipo datagrama, informando o número da porta, né? Que está aqui. Bom, então, quando a gente vai... Mas através dessa porta, né, eu posso enviar pacotes para qualquer destino. Então, ao criar o datagrama para enviar para um determinado software IDP, eu preciso dizer qual é o IDP destino e qual é o número da porta de destino, porque isso não é implícito por escrever nesse software. Tem que passar os dados e dizer, é como se eu fosse no correio, aquela analogia lá, eu vou no correio e digo, ó, me manda esse pacote para tal destino, né, para tal pessoa em tal destino. Então, eu passo essas informações em cada pacote que eu transfiro. Quando o hospedeiro, destino, né, que você disse que era para estar no endereço IP, aí chegou lá no endereço IP especificado, ele recebe o segmento DP, e aí verifica qual é o número da porta de destino que está ali no cabeçalho do segmento. E aí entrega esse segmento, né, que chegou, esse datagrama de usuário, digamos assim, já que é do DP, a gente entrega aquele conteúdo para o socket que tem esse número de porta. Ou seja, eu só preciso, para entregar para o meu processo destino, ter o IP da máquina de destino e o número da porta destino. Tá? Não preciso da informação da origem, só preciso do destino. Quem vai precisar dessa informação da origem é quem recebe essa mensagem para eventualmente responder, aí eu preciso responder para aquele que mandou a mensagem naquela porta, escutando naquela porta na qual foi enviada, pela qual foi enviada a mensagem, tá? Então, a gente pode ter datagramas com o mesmo número de porta destino, mas diferentes endereços IP de origem, e o número de porta de origem, que vão ser encaminhadas para o mesmo socket. Aquela história que eu falei, esse socket, na origem, serve para mandar para qualquer um, e no destino também ele pode receber de qualquer um, basta que seja aquela porta associada, aquele serviço, né, associado àquele processo lá. Então, cada processo, ou cada socket, tem um número distinto de porta, tá? E essa informação é suficiente para que, então, o datagrama seja entregue ao processo destino correto. Tá? Então, é bem direto, bem simples, digamos assim. Aqui tem um exemplo, né? Agora que eu vi que eu não traduzi, mas tudo bem, todo mundo já sabe que é o Application Transport Network Link Physical. Mas, então, aqui, quando esse processo aqui, P3, criou o socket, ele especificou aqui um número de porta local, 9157. P4 também criou um outro socket com número de porta 5775. E o servidor aqui criou um socket, mas é um socket do mesmo tipo, né? Todos eles são socket datagrama, né? Na porta 6.428. Note que, embora aqui cada um tenha um número distinto, poderia haver uma coincidência de usar o mesmo número de porta, porque isso é informação local a cada máquina. Cada máquina não pode ter mais de um socket com a mesmo número de porta, nesse tipo de socket, datagrama, tá? Mas, aqui só para simplificar, né, para a gente não fazer confusão, que uma coisa tem relação com a outra, tem 3 distintos. Então, quando esse processo 3 envia uma mensagem para P1 aqui, para esse socket, esse processo está escutando através desse socket, obviamente eu tenho que mandar para esse endereço IP daqui, né, mas ele está aqui detalhando só o número de porta, né? Então, porta de origem
é a 9.157, a porta destino é a 6.428, tá? Quando o outro carinha lá, P4, aliás, antes disso, a resposta que então P1 vai mandar para P3, agora inverte o papel, né? A porta origem é 6.428 e a porta destino é 9.157. Agora sim, com P4, né? A gente, bom, aqui ele está deixando para a gente completar, né? Então, uma mensagem que sai de P1 para P4, qual é a porta de origem? 6.428. E qual é a porta de destino? 5.775. No sentido contrário, invertem-se os papéis, né? Então, a porta de origem é 5.775, a porta de destino é 6.428. E aqui o importante é que aqui mesmo no servidor, apesar de estar recebendo mensagem, né, de dois processos diferentes, mas sempre através do mesmo socket, porque não existe uma vinculação entre o socket de origem aqui do servidor com nenhum socket de ninguém. Então, é como se fosse pela mesma porta, né, pelo mesmo socket, que ele recebe mensagens de qualquer um. Já quando a gente tem uma conexão específica para cada usuário, que é o que acontece quando a gente usa o TCP, aí o socket, sobretudo, na verdade, o socket do servidor, a gente precisa identificá-lo pelas quatro informações. A gente está chamando aqui de quádrupla, né, porque são quatro informações, que envolve o endereço e o número de porta da origem, endereço IP e número de porta da origem, e endereço IP e número de porta do destino, como a gente vai ver. Quer dizer, no não orientado à conexão, a gente só precisava do IP e porta de destino. Com o TCP, a gente precisa das quatro informações, como a gente vai ver em detalhes agora. Na demultiplexação, o receptor usa os quatro valores para direcionar o segmento para o socket apropriado. Qual é a ideia, na verdade? Porque o servidor em si, né, um servidor HTTP, ele não vai ficar atendendo só um usuário por vez. Ele vai ter vários sockets TCP simultâneos. E cada socket vai ser identificado por essa quádrupla, né? E cada socket está associado a um só cliente. E cada socket está associado a uma conexão. Então, se ele é orientado a conexões, cada cliente vai ter uma conexão com o servidor. E lá no servidor, cada socket desse tem um cliente diferente. Então, é como se a gente tivesse, como está mostrando aqui, né? Quer dizer, eu tenho aqui 3 processos clientes, P1, P2, P3, e cada um vai estar falando com um processo, por simplicidade aqui, como se fossem processos distintos, mas do mesmo serviço, né? Do servidor HTTP. Tá? Com 3 sockets. Há possibilidade de ser multithread o processo e ele atende os 3 sockets de uma vez. Mas eu tenho sockets específicos para cada conexão. Tá? Então, vamos ver como é que isso acontece. Quando é estabelecida a conexão, né, aqui no caso de P1, pediu uma conexão para esse serviço e foi criado um socket aqui, associado aqui, né, então, a P4. Então, note que aqui, sendo um servidor web, a porta destino, né, aqui quando eu mando a mensagem para o servidor, quem é o IP, quer dizer, eu tenho o IP de origem, que aqui não está dizendo o número IP, mas está dizendo que tem o IP dele, né? Eu mando esse, quer dizer, isso vai no meu datagrama, vai informação do endereço IP de origem, vai a informação do número da porta de origem no cabeçalho do segmento, que é esse número aqui, né? No caso aqui, está supondo que é o 9.157, mas o destino quem é? O destino é o endereço aqui do servidor e a porta do serviço do servidor HTTP é a porta 80. Tá? Então, está chegando aqui um pacote que é destinado a esse processo
Mas se eu só consultar o número de endereço IP destino e porta destino, é a mesma coisa para todas as outras mensagens que vão vir desses outros dois processos, por exemplo, para cá, como a gente vai ver a seguir. Tá? Então, aqui P2 vem para P6, mas quem é o destino? O destino IP, o IP destino é B, né? Assumindo que é o endereço aqui do servidor, e qual é a porta 80. Ou seja, não basta a informação de quem é o IP e porta destino para distinguir esse desse e nem do próximo aqui, que tem também, né? Também vem no caso aqui, vem até da mesma máquina C, também para a porta 80, mas o que é que distingue um do outro é o número de porta origem, né? Quer dizer, esses dois processos aqui são distintos do processo de cá, porque cada um está em host diferente, mas isso só não basta, porque aqui eu tenho dois processos distintos na mesma máquina, então não basta o endereço IP de origem, eu preciso do endereço IP de origem e a porta de origem. Inclusive, ele colocou aqui um caso interessante, né, que esse processo 3, a porta de origem é 9157, que é o mesmo número de porta aqui do processo 1 aqui, que não tem nenhum problema que seja o mesmo número, porque o que vai ser distinto entre eles é o endereço IP das máquinas, tá? Então, isso aqui, não sei se ficou claro para vocês, mas é ilustrando que aqui, se eu fosse ver quem é descobrir qual é o SOC destino, só pelo número de porta destino, todas as portas destino são porta 80. Todos os endereços IP destino é o endereço B. Eu vou distinguir pelo par de origem, né? Pelo endereço IP de origem e porta de origem. Aí sim eu sei se é para entregar para P4, P5 ou P6, porque as origens são distintas. Ou são distintas tanto no endereço IP como no número de porta, ou são distintos em alguma dessas informações. Né? Pode ser o mesmo número de porta, mas IPs diferentes. Pode ser o mesmo IP, mas portas diferentes. Mas da origem, porque o destino é sempre o mesmo para esse serviço aqui. Tá? Essa é a justificativa pelo qual a gente precisa das 4 informações. E é causada pelo fato de ter a conexão, cada socket está associado a uma única conexão, então eu preciso, mas localmente. Então, se alguém perguntar para vocês, o socket sempre tem um número de porta distinto, sockets diferentes sempre tem número de porta distinto. Falso, porque no servidor ele tem o mesmo número de porta, no servidor orientado à conexão. Né? Então, como está dito aqui embaixo, a gente tem 3 segmentos destinados ao mesma porta, ao mesmo endereço IP e porta destino, e a distinção é feita pelos endereços ou, né, quer dizer, na verdade, precisa das duas informações, porta de origem, tá? Já que a destino é o mesmo. Quer dizer, o destino é o mesmo, não. As identificações de IP, destino e porta destino é o mesmo. O destino é diferente, como a gente está vendo aqui na figura. São 3 sockets distintos. Mas a distinção eu faço que eles barra endereço de origem e porta de origem. Ok? Bom, isso aqui é um pouquinho meio... Espero que vocês tenham entendido, mas às vezes a gente pode fazer um pouco de confusão, mas é bastante, digamos assim... tem os seus motivos, né? O motivo é para todo mundo com a mesma porta, eu preciso usar outra informação. Então, o que é multiplexação de multiplexação? Ela é feita, na verdade, não é o que é, ela é feita baseada nos valores dos campos, do cabeçalho de segmento e do datagrama, porque é no datagrama que vem o endereço IP, e depois lá localmente a camada de rede passa para a camada de transporte, e o cabeçalho é consumido lá na camada de rede, né, onde ele vem, mas eu passo essa informação na interface com a camada de transporte. O DP, para fazer a demultiplexação, usa apenas o número da porta de destino, quer dizer, na verdade, chegando no IP correto, né, no servidor correto. Já o TCP, ele precisa da quádrupla, ele precisa, não basta só, como a gente viu, posso ter 2 máquinas que usaram o mesmo número de porta de origem, então não basta a informação só qual é a porta de origem e a porta de destino. Eu preciso também do endereço IP
sobretudo o endereço IP de origem, né? Eu estou dizendo sobretudo porque aqui a gente nem falou do endereço IP, porque já chegou no destino, né? E aqui a gente podia dizer que não precisa de endereço IP de destino, mas na verdade usa as 4 informações, porque eu podia ter naquele mesmo servidor o servidor de correio eletrônico também, e aí o número de porta ia ser outro, de destino ia ser outro, né? Embora o IP fosse o mesmo, assim por diante. Mas ele está aqui também chamando a atenção que essa questão de fazer essa multiplexação e demultiplexação, de certo modo, ocorre em todas as camadas. Ocorre ou pode ocorrer, né? Quer dizer, de alguma forma, quer dizer, na camada física a gente já falou até daquela questão de separação de canal por frequência, etc., né? Na camada de rede a gente termina entregando para o servidor, para o processo, não processo, mas para a máquina correta, baseado na informação de IP. Então, cada um tem as informações que usa para entregar corretamente quando tem necessidade de fazer a distinção, né, de entregar para quem de direito. E aí acabou essa parte da multiplexação e multiplexação, e aí a gente fala agora do DP, que na verdade é bem rápido também, quer dizer, a parte mais demorada desse capítulo são os princípios de transferência confiável, transporte, essas outras coisas aqui. Né? Porque aqui, como a gente viu, é bem rapidinho, a gente tem nem 1 hora de aula, quer dizer, um pouquinho mais de 1 hora, ou menos, né? Porque a gente começou um pouquinho depois e praticamente já cobriu 2 sessões, daqui a pouco acaba mais uma, porque tem bem pouca coisa aqui. Bom, então aqui a ideia é apresentar o DP e a gente não vai mais falar de UDP, né, praticamente, ao longo do capítulo. Talvez só lá naquela nova seção que ele colocou, porque ele está justamente falando também de inclusão de serviço, transporte confiável em cima do DP. Mas o DP é um protocolo de transporte da internet minimalista, né, mínimo nesse sentido, básico, eu falei antes, mas assim, sem nada de serviço a mais, só faz praticamente a entrega para o processo correto. Então, sendo um serviço de melhor esforço, os segmentos do DP eles podem ser perdidos ou entregues à aplicação fora de ordem. Quer dizer, perdido significa, quer dizer, a gente já falou, de certo modo, que na camada de rede, numa situação de congestionamento, os pacotes podem ser perdidos. Na verdade, a gente nem tinha falado de camada ainda, né? Mas falando da comutação de pacotes, que, né, o buffer enche e aí o pacote é descartado. O que acontece no DP se esse pacote for descartado? Nada, ele ignora. Ele nem percebe que está faltando alguma coisa. O que chega, ele passa adiante. O que não chega, não faz nada, nem toma conhecimento. Também, se pacotes forem entregues pela aplicação origem numa certa sequência, e eles seguirem rotas diferentes na rede, por algum motivo, mesmo que não haja perda, eles podem chegar fora de ordem no destino. E o que o DP faz? Entrega na ordem que recebeu. Ele não verifica qual é a ordem original para entregar na ordem e nem para recuperar a perda. Ou seja, recebeu e passa adiante, passa para cima. Se alguém tem que tomar alguma medida em relação a isso, é a própria aplicação. Tá? Por isso que a gente diz que ele é minimalista. Ele faz pouco, muito pouco. Ele é um protocolo que a gente chamou sem conexão, ou não orientado à conexão. Ou seja, não tem uma saudação inicial entre o DP remetente e o receptor. E cada unidade de dados, cada datagrama, cada segmento DP, né, é tratado de forma independente. Eu não considero que são fluxo de segmentos que eu tenho que verificar se faltou algum, se está fora de ordem, etc. Cada um independente. Eu mando, pegou, entrega, né, como eu disse antes. Bom, como ele faz poucas coisas, aí vem aquela pergunta, eu tenho a impressão que a gente já fez antes, mas é bom reforçar aqui. Se ele faz pouca coisa, para que ele existe? Né?
E aí tem algumas vantagens que estão listadas aqui. Em alguns casos é vantagem, em alguns casos pode ser um problema, mas ele elimina um tempo de estabelecimento de conexão, que o tempo de estabelecimento de conexão envolve um tempo de volta, né? Pelo menos o pedido de conexão e o retorno. Então, se a gente precisa de algo mais ágil do que, e eu até exemplifiquei no caso do DNS, né? O DNS, ele faz a consulta e recebe a resposta. Se ele tivesse estabelecido a sua conexão, ele tinha que um RTT para fazer a conexão e outro RTT para fazer a consulta. Duplicou o tempo dele, né, de obter a informação. De cara, né, duplicou já. Né? Então, às vezes tem essa vantagem. Né? Isso pode ser uma vantagem. A outra Um outro aspecto é que ele é simples, né? Nem quem transmite, nem quem recebe do DP precisa se preocupar com o estado, né? Se está na sequência, se chegou o que devia ter chegado, faltou receber, o receptor não recebeu tal coisa, eu preciso retransmitir. Tem um monte de coisas que o TCP faz que ele não faz, e por isso é mais simples, tá? Por outro lado, se a aplicação precisar fazer isso, ela vai ter, eu transfiro, né, a responsabilidade de mim para a camada de aplicação. Mas a camada de aplicação pode se adaptar e fazer o que ela precisa. Então, o que o TCP faz básico, que pode ser útil para muitas aplicações e para outras pode ser ruim, né, pode ser um atrapalho. Porque ele vai ficar lá com aquela história. Ele só vai entregar se chegar na sequência correta. Enquanto isso, ele vai ficar lá tentando permitir recuperar aquela perda ou aquela falha de sequência. O cabeçalho, porque precisa de menos informações para reordenar, para um monte de coisa, vários controles que ele não faz, então o cabeçalho é menor. Vou usar menos bytes para transferir qualquer coisa. Isso, se eu tiver muitas mensagens pequenininhas, é um overhead menor. Pode não ser impactante, mas é um fato. Depois ele não faz controle de congestionamento. No início da aula, quando estava falando dessa história de controle de congestionamento, disse que o TCP ele reduz o fluxo quando a rede está com o controle de congestionamento faz isso, né? Reduz o fluxo quando a rede está congestionada para dar um alívio na rede. Se todo mundo que usa a rede, que faz controle de congestionamento, quando percebe congestionamento, ele reduz um fluxo, dá uma aliviada na rede e ela sai do estado de congestionamento. Mas o DP não fazendo controle de congestionamento, ele vai sempre poder transmitir à vontade. Quando ele der na telha de mandar mais, ele vai mandar mais, porque não vai ter ninguém controlando ele, reduzindo o fluxo de mensagens dele, né? E aí, enquanto que os fluxos controlados lá pelo TCP reduzem, eu que estou usando o DP posso aproveitar e transmitir até mais. Claro que ele está dizendo aqui quanto desejado e possível, né? Porque não adianta eu desejar e a rede está congestionada, eu não vou conseguir do mesmo jeito. Eu só não vou reduzir minha taxa porque a rede está congestionada. Mas se eu continuar insistindo, posso até ter um número de perdas maior, né, do que tinha antes. Bom, então é um compromisso aí. E um outro aspecto que mesmo associado, né, isso que a gente está dizendo, é que mesmo se tiver um congestionamento, você está podendo transmitir sem ter que reduzir, né? Então, funciona. É como se fosse, eu sou meio egoísta, né? O DP é meio egoísta, eu penso em mim e não nos outros, né? Quem usa controle de congestionamento está pensando nos outros. Eu vou reduzir porque melhora para mim, mas melhora também para os outros, não é só para mim. E já o UDP fica meio que forçando, né? Dá na telha, ele transmite até mais rápido, aproveita que os outros reduziram e ele aproveita a banda que ficou liberada. Quando é que a gente usa o DP? A gente pode usar o DP, por exemplo, para aplicações de fluxos, né, que usa streaming, né, multimídia. Por quê? Porque tolera algumas perdas, já que o DP permite que haja perda. Ele é mais sensível à taxa de transmissão. Não que o DP dê garantia de taxa de transmissão mínima, mas pelo fato de ele não ficar ali insistindo na retransmissão de coisas que foram perdidas, faz com que ele seja mais rápido, mais ágil e consiga a taxa que está disponível, né, na verdade.
Quem que usa esse tipo de protocolo, além da aplicação de fluxo, também o DNS, que eu exemplifiquei, inclusive, há pouco, né? Já que ele faz várias consultas, vários servidores, é melhor fazer a consulta, vem a resposta, faz outra consulta, vem a resposta sem duplicar o tempo com criação de conexões, né? Um outro protocolo que também usa muita consulta, né, e pode ser a pontos diferentes, então pode se beneficiar dessa do uso do DP, é o chamado SNMP. Esse a gente não falou dele praticamente, talvez eu tenha mencionado lá na introdução. Ele é um protocolo de gerência de rede. O SNMP significa Simple Network Management Protocol, protocolo de gerenciamento de rede simples, né? A gente tem mania de botar esse S de simples, SMTP, SNMP. Alguns dizem que de simples o SNMP só tem o nome, né? Mas é um protocolo também que faz muitas consultas de diversos dispositivos, e aí é mais rápido se ele não tiver que estabelecer a conexão. Claro que se ele tiver um volume grande para transferir, pode ser até vantajoso ter uma conexão e transferir tudo já por essa conexão. E o HTTP3, né, que ele está aqui voltando a falar, né, é um que usa o DP para tentar fazer o próprio controle, né? Então, se ele normalmente a gente precisa para o HTTP, né, uma transferência confiável, né? Então, o HTTP3 é um exemplo de protocolo que precisa de uma transferência confiável, e ele coloca a confiabilidade na camada de aplicação e o controle de congestionamento na camada de aplicação, né? Inclusive, um outro exemplo que eu pensei até que ele fosse incluir aqui, ou na camada de transporte ou na camada de aplicação, ele não colocou, tem um protocolo chamado RTP, Real Time Protocol, que ele funciona em cima do DP, mas adiciona algumas coisas que a transferência de dados em tempo real, né, multimídia, etc., necessita, né? Qual é a codificação que eu estou usando, sequência das informações, ou informação de sincronismo, em que momento deve reproduzir aquele conteúdo. Então, mas isso é como se fosse o RTP, é um protocolo que pode ser usado por várias aplicações de tempo real, e ele adiciona algumas funcionalidades que não tem no DP, não tem tanto assim, não tem no DP, né? Então preciso colocar. Então, para cada aplicação não ter que fazer a sua própria versão, ele tem essa versão de funcionalidade básica que pode ser usada. Mas o que eu ia falar era que as aplicações que usam multimídia, que usam RTP, eles usam um certo controle de congestionamento no seguinte sentido: se ele começa a perceber quer dizer, quem está recebendo no meu fluxo multimídia, né, que está vendo perda de pacotes, isso é periodicamente informado para o transmissor, e aí o transmissor ele ajusta. Bom, se essa codificação que eu estou mandando, que é mais de alta qualidade, mas usa mais bytes, está perdendo, eu vou mandar uma resolução menor, de mais baixa qualidade, de modo que eu reduzo a quantidade de bytes que eu injeto na rede. Então, é um controle de congestionamento, que eu estou reduzindo o que eu estou lançando na rede, e o carinha lá vai continuar vendo, com a pior qualidade, mas continua vendo. É por isso que, às vezes, a gente está vendo uma imagem com alta qualidade, de repente ela fica mais grosseira, mais borrada, ou o som que estava em alta fidelidade começa a ficar um som tipo telefone, com pior qualidade. São os ajustes que as aplicações estão fazendo para melhorar né, a situação. Alguns até chamam esse comportamento de TCP friendly, amigável ao TCP, porque já que o TCP faz o controle de congestionamento, essas aplicações, mesmo usando o DP, também se comportam reduzindo o fluxo, a entrada de dados, quando percebem que há um congestionamento na rede, ao invés de se aproveitar, né, como eu disse antes, que podia acontecer. Bom, aqui tem. Na verdade, eu não entendi bem, porque nesse caso ele botou uma imagem da RFC. Eu acho que foi para mostrar como é uma RFC, né? Essa é uma a RFC do DP, uma das primeiras, né? Foi lançada, publicada em 28 de agosto de 1980, por esse cara, John Postel, que era o editor das RFCs. Ele, bom,
Não, não é ele. Eu estava falando aqui para vocês, quando eu falei da RFC de 1º de abril, né? Que antigamente as RFCs tinham data com dia, mês e ano, né? Depois passou a ter, essa é antiga, por isso tem dia, mês e ano, passaram a ter só o mês e o ano, exceto a de 1º de abril, para ninguém ter dúvida que era 1º de abril, né? Mas essa ainda é antiga, então tem a data completa. E aí é um texto, né, normalmente, com figuras feitas com texto, por facilidade de poder ser visualizado em qualquer lugar. Né? Fica meio, quer dizer, na verdade isso é antigo também, mas mesmo as versões mais recentes, ela usa essa mesma estratégia, mesmo formato. Mas aqui a gente vê, esse é o cabeçalho do DP, que a gente vai ver daqui a pouco em mais detalhes, né, mas é bastante simples o cabeçalho, né, como a gente falou antes, curto, só 2 palavras e 32 bits. Então aqui ele está dando um exemplo de como funciona, quais são as ações que a gente tem na camada de transporte com o uso do DP, né? E aqui ele está ilustrando, ele falou daquele protocolo SNMP que usa o DP, então é um cliente SNMP e um servidor SNMP, tá? Então o transmissor, né, aqui no caso, tá vindo aqui uma mensagem do servidor, ele recebe uma mensagem da camada de aplicação através do socket, né? Recebe a mensagem SNMP, coloca ver quais são. Essa figura é bem semelhante àquela que a gente viu anteriormente, falando genericamente do cabeçalho de camada de transporte. Aqui está só instanciando que é o cabeçalho do DP, né? Que tem informação da porta, praticamente, o segmento é montado, a gente passa o segmento para o IP, que manda para o outro lado. Chegando lá no receptor, o cliente recebe da camada de rede o DP lá, destino, recebe o segmento, verifica o valor do campo de cabeçalho, né, e toma as medidas que deve tomar, daqui a pouco a gente vai falar quais são os detalhes, extrai a mensagem, se não tem nenhum problema, se tem um software associado, não deu erro na mensagem, a gente entrega a mensagem para a camada de aplicação através do software. Né? Bom, aqui tem os detalhes da que animação, não, se tivesse, ou eu não coloquei, mas aqui, o cabeçalho, como a gente mostrou ali na RFC, é bem simples, né? 2 palavras, tem a informação da porta de origem, da porta de destino, e tem duas outras informações aqui, porque na verdade, quase que para esse segmento do DP, bastava isso, porta de origem e porta de destino. Mas resolveram colocar 2 outras verificações para a gente ver se não houve modificação dos dados transmitidos. Uma delas é o comprimento do segmento, quer dizer, você quer saber, é uma verificação se o comprimento dos dados recebidos, na verdade é a parte de dados mais o cabeçalho, esse valor em bytes está representado aqui nesse campo de comprimento. Então, quando você recebe a mensagem, você vê qual é o tamanho dela, incluindo o cabeçalho, se bater, é uma verificação de que não foi acrescentado bytes a mais, nem foram removidos bytes da mensagem. É só isso que diz. Não sabe nem se o byte está correto ou não, mas o tamanho foi preservado. Tá? E a gente tem um campo de soma de verificação, que é o que a gente vai falar a seguir. Né? Vocês devem ter ouvido falar de checksum, né, de soma de verificação em outros contextos também. Aqui a ideia é ter como se fosse uma verificação a mais de que o conteúdo não foi alterado durante a transmissão. Eu transmito os dados, se algum bit se corromper, teoricamente, alguns desses erros são detectados. Na verdade, a gente vai ver que esse checksum aqui, que é usado no DP, ele é bem pouco confiável, a gente não pode depender muito dele, mas ele termina servindo como uma verificação a mais. Eu antecipo que os métodos que são usados de detecção de erro na camada de enlace são muito mais robustos do que esse checksum que a gente usa na camada de transporte. Então, ele é mais um complemento, é uma verificação a mais, como eu disse. Tá? Então,
essa checksum, quer dizer, que se a gente traduzir meio literalmente é uma soma de verificação, né? A gente tem como objetivo detectar se alguns erros ocorreram, né, no dado transmitido, né? O bit foi corrompido, foi trocado, etc. Então, a ideia, por exemplo, se eu transmito dois números, como se fossem meus dados, né, 5 e 6, a soma é 11, né? Então, eu mando os dados e mando o resultado da soma. Quando eu recebo, pode ser que eu tenha recebido, né, o 4 aqui, tem a animação aqui, não era depois. Quer dizer, foi recebido em vez de 5, foi recebido 4. E o segundo veio certo, 6, e a soma veio certo, 11. Né? Então, se eu faço a verificação e somo 6 e 4, dá 10. 10 é diferente de 11, né? Então, a gente sabe que tem alguma coisa errada. Claro que podia estar errado o valor aqui, ou podia estar errado o valor da soma, né? O pior é quando há uma alteração e a soma permanece válida, né? Aí isso você não consegue detectar. Então, aqui, a ideia, né, é que o transmissor trata o conteúdo do segmento, incluindo cabeçalhos, e aqui está dizendo até endereço IP. Eu achei essa informação até meio esquisita, mas vamos aceitar que seja verdadeira, mas a ideia não afeta muito. Só afeta para quem implementar se vai considerar ou não. Mas a ideia é que você considera com uma sequência inteira de 16 bits. E aí faz uma soma desses inteiros, 16 bits da mensagem, do cabeçalho, e desse P ali, que eu ainda estou meio... Vou olhar a RFC para ver se ela diz isso mesmo. Mas ele faz uma soma usando a adição com complemento de 1 do conteúdo do segmento. E o complemento desse valor que eu somei, eu coloco lá no campo do checksum. Ou seja, esse campo, o valor que vai no campo de checksum, não é o resultado da soma, é o complemento dele. A gente daqui a pouco vai ver por quê. E aí, quando chega a mensagem no destino, ele calcula de novo, usando o mesmo procedimento, né, o checksum do segmento recebido, e vê se o calculado bate com o valor que foi recebido no campo. Né? Se não bater, é como aquela soma que a gente mostrou antes, que era 6 mais 5, ficou 4 mais 6. Se não bater, a gente detecta um erro. Se bater, a gente não detectou erro. Não quer dizer que não tenha erro, mas a gente não detectou o erro, né? Porque a soma deu certo. Então, aqui tem um exemplo. Né? Vamos supor que a gente disse que a palavra é 16 bits, né? Que deve ter 16 bits aqui, dois inteiros, que a gente faz a soma, né? Aqui tem um transbordo para lá, que aí vem um para cá e fica 0 aqui, né? E vai um, tarará. Bom, tem aqui o resultado da minha soma, e a soma vai 1, então 0 e 1, 1, 1 e 0, 1, 1 e 1, 0 e vai 1, né? Então 1, 0, 0 deu 1, 0, 1 deu 1 e assim por diante. Mas esse aqui, quando ele passa do 16, ele é acrescentado no final. E aí, quem é o checksum? Essa é a soma. Quer dizer, o procedimento é o mesmo para toda a mensagem, né? O cabeçalho e o conteúdo da mensagem, né? Mas vai dar uma soma de 16 bits, e o checksum vai ser o complemento dessa soma. Então, veja, se eu tiver a mensagem que no campo de checksum eu coloquei o complemento da soma, quando eu receber a mensagem e fizer a soma, incluindo o checksum, se ela estiver correta, vai dar tudo 1, né? Porque onde é 1 aqui, como aqui é o complemento, tem 0 aqui, onde é 0 aqui tem 1, a soma resultante deveria ser todos os bits 1. Então, ao fazer o cálculo da soma, se no final não der tudo 1, é porque houve algum erro que foi detectado através desse procedimento. Agora, essa proteção, como eu falei, ela é fraca. Vamos supor que eu tinha aqui, né, 1001, deu aquela soma que a gente viu antes. Mas o que acontece se aqui houver uma troca? Né? Em vez de ser 1 e 0, vá 0 e 1. Quer dizer, você pode pensar que outras situações também de troca, né?
e aqui o 01 virar 1 e 0, cujo resultado de soma dá exatamente a mesma coisa. Então, pode haver modificações em bits aí, né? Ou um outro modo de simples dizer, em vez de aqui ser 0, aqui é 1, em vez de aqui ser 1, aqui ser 0. Né? Trocou, inverteu aqui, né? O erro inverteu esses daí. Então, quer dizer, tem várias possibilidades de erro que não vão ser detectados por esse procedimento, por esse checksum, com esse procedimento que é usado aqui. Tá? Então, como a gente disse, apesar do número ter mudado, houve essa troca de bits, o checksum não mudou. Então, o erro não foi detectado. Bom, então, como eu disse, não dá para confiar muito nesse checksum, mas é uma verificação a mais. Né? Então, como resumo do DP, como eu falei, ia ser rápido, né? Já encerramos aqui. Ele é um protocolo minimalista, né? Sem gorduras. Os segmentos podem ser perdidos ou entregues fora de ordem. O serviço é de melhor esforço, ou seja, eu envio e torço que tudo dê certo, mas não tomo nenhuma providência caso não dê. A gente falou de alguns pontos positivos do DP, de agilidade, né, de não necessitar do estabelecimento de conexão, né, aquele setup, o handshake, porque não tem esse RTP a mais de estabelecimento de conexão. Pode funcionar quando o serviço de rede estiver comprometido, tipo congestionado, né? Não comprometido, cortada a comunicação, que aí ninguém se comunica, o DP não vai funcionar de qualquer modo. Né? Esse checksum, apesar de não ser tão proteger tanto, mas aumenta, né, ajuda um pouco mais a confiabilidade, e aí podem ser adicionadas, quer dizer, isso sempre pode, mas assim, enfim, quer dizer, eu posso usar o serviço minimalista do DP e deixar as funcionalidades que são necessárias de confiabilidade, etc., para a camada de aplicação, como, por exemplo, o HTTP3 faz, e a gente vai falar dele mais na frente. Quer dizer, apesar do HTTP3 ser protocolo de camada de aplicação, mas como ele tem uma parte de fazer recuperação de e tal, ele ficou essa parte está aqui nesse capítulo, naquela seção final que eu mostrei para vocês. Tá?